Olá, meus meninos do terceiro ano, tudo bem? Nós vamos começar um caderno novo hoje. Nós estamos então no caderno 5 e a gente vai ver o segundo momento modernista brasileiro ou segunda geração modernista, e a gente vai dividir em prosa e poesia. Por que dividir? Gente, são tantos autores maravilhosos que a gente tem que escrever do jeito que a apostila fez. Primeiro fala de prosa, depois fala de poesia. Porque quando você fala, presta atenção nisso aqui, ó, Graciliano Ramos, Elinhos do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo, Dionélio Machado, Cornélio Pena, Lúcio Cardoso, Ciro dos Anjos. É muita gente. São grandes escritores, são grandes prosadores, grandes romancistas que vão aparecer nesse segundo momento modernista que a gente considera de 1930 a 1945. Que depois a gente vai ter que ver poesia à parte, porque vai chegar aí Cecília Meirelles, vão chegar aí Vinícius de Moraes, vai chegar aí Carlos Drummond de Andrade. Então, vamos com calma. Vamos lá na página 60. Na página 60 a gente já vê a prosa. E na prosa a gente vai ver que preciso saber por que mudou, por que nós tínhamos o primeiro momento modernista e passamos para o segundo. Naquele primeiro momento modernista é como se nós precisássemos quebrar tudo, derrubar tudo. Chega, essa literatura cafona, arcaica, passadista, mal-humorada, chatinha, parnasiana, regrada. Chega, muito obrigado, nós queremos uma identidade para o Brasil. Conseguimos? Conseguimos, através de quem? Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, grandes autores do primeiro momento modernista. Conseguido isso, vamos fazer mudanças. Então a gente pode agora ter um pouco mais de conforto para fazer uma literatura tipicamente brasileira, sem a necessidade de quebrar com paradigmas anteriores, né? A gente vai para frente com esses nossos imensos escritores. E a gente vai ver o que aconteceu historicamente. No mundo, a gente estava passando por problemas muito graves. O principal deles era a Segunda Guerra Mundial, que começaria ali em 39, né? Estava tudo indo para o início da Segunda Guerra Mundial, que era o aparecimento do nazismo, o aparecimento do fascismo ali na Europa. Nós estamos falando de 1930. E no Brasil nós vamos ter Getúlio Vargas em 1930 chegando ao poder e o Estado Novo, né? Que é a ditadura do Vargas em 1937. Nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Valores de 1929, que afeta completamente o mundo e afeta muito o Brasil, né? Então a gente vai ter marcos temporais muito, muito importantes, né? A ascensão do nazismo e do fascismo, a Segunda Guerra Mundial que se prepara, nós vamos ter a quebra da Bolsa de Valores, Getúlio chegando ao poder em 30 e o Estado Novo, ditadura Getúlio, em 1937. Muita mudança, né, não? E nós vamos ter algumas vertentes. Nós vamos ter uma vertente chamada vertente intimista, de escritores mais intimistas, e uma vertente social, de preocupação social, de pegar o indivíduo e ver esse indivíduo dentro da sociedade, ou então de analisar a sociedade. A gente quer saber como que está essa sociedade, apontar os erros dela e trazer solução para os problemas dessa sociedade doente. Tio Fábio, mas isso aí não é realismo? Muito parecido, né? Extremamente parecido com o realismo. Nós vamos analisar a sociedade, vamos demonstrar os erros e problemas dessa sociedade. O que não faziam os realistas era propor soluções. Então nós vamos chamar aqui de neorrealismo. Então essa segunda geração modernista de 1930 a 1945, só para ficar datado, seria também chamada de neorrealista, porque ela vai buscar no romance fazer altos questionamentos psicológicos e práticos também, acusando os problemas da sociedade e buscando soluções para os problemas da sociedade. Agora, quais são esses problemas? Olha lá, nós vamos ter a seca nordestina, nós vamos ter as grandes cidades opressoras, nós vamos ter a fome, nós vamos ter a diferença social, né, gritante, os muito pobres, os muito ricos. Jorge Amado vai fazer isso nessa grande crítica. Vocês vão lembrar no Capitães da Areia, né, como havia uma crítica social muito grande. Há outro livro dele que é mais importante ainda, que fala sobre essa questão social. E o Graciliano Ramos, extraordinário. Então lembrem-se, segundo momento modernista, também chamado de neorrealismo, ok? E nós vamos ter a grandeza desses cavalheiros todos que vão trabalhar com a vertente social. Nós estamos na página 60, 61 agora. Lá na página 61, a gente vai ter
a vertente social, que é mais cobrada nos vestibulares, inclusive alguns livros. No caso desse ano, Angústia, do Graciliano Ramos. A mais importante do período, com grande influência sobre a literatura brasileira posterior, o neorrealismo nordestino, com obras de denúncia da situação de miséria e exploração do Nordeste brasileiro. Coincidiu de falar sobre o Nordeste. Será que foi coincidência mesmo? Não, muito provavelmente não, né? A grande pobreza do Brasil está no Nordeste. Desde sempre nós temos essa diferenciação Sudeste, Nordeste, Sul, Norte, né? Os do Norte muito pobres, os nordestinos muito pobres. E por acaso vão aparecer... Por acaso não, nós vamos ter uma grande editora chamada José Olímpio, que foi à procura de grandes escritores nordestinos e encontrou só esses aqui, ó, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Zé Lins do Rego, Graciliano Ramos, para abrir conversa. E trouxeram essa literatura neorrealista nordestina para o centro do Brasil, de novo São Paulo, Rio de Janeiro. Então acabaram ficando muito conhecidos e hoje estão, né, no imaginário de qualquer pessoa que tenha conhecimento da grande literatura brasileira. Só um do Sul, né, dessa lista que nós temos aqui na 61, o Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo é do Rio Grande do Sul, ele é gaúcho. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer grandes denúncias de explorações, os ricos, os pobres, etc. Mas vai mostrar tudo de uma forma tão linda, tão memorialista, tão bonita. O Tempo e o Vento, um dos livros mais bonitos que existem. Na verdade, são 7 volumes, né? É a história da família Terra Cambará, no sul do Brasil, a formação do povo gaúcho, o povo sulista. Agora, os outros todos vão lidar com questões nordestinas. A gente vai ver a Raquel de Queiroz com o 15, falando sobre a Grande Seca de 1915. Nós vamos ter o Zé Lins do Rego, falando sobre as memórias dele, menino, na época de engenho de cana-de-açúcar, lá na Paraíba. Menino de Engenho é o livro mais conhecido dele. Nós vamos ter o Jorge Amado falando não só do Capitães da Areia, que eu gosto muito que vocês leiam, mas Jubiabá, que é a principal obra dele. Eu considero, não sei, eu acho que a apostila também está considerando. Mas para mim a grande obra do Jorge Amado é Jubiabá, que mostra a luta contra a repressão. Acho maravilhoso essa obra do Jorge Amado. Ele fazia isso. Depois o Jorge acabou entrando por uma coisa um pouco mais carnavalesca, mais tropicalista, já nos anos 60. Mas antes ele fez obras extraordinárias falando sobre essa divisão social do Brasil, né? Essa repressão que nós temos no Brasil. E Jubiabá é a principal obra dele nesse sentido. Nós vamos ter alguns escritores intimistas. Aqui eles estão dando exemplo do Dionélio Machado com Os Ratos, uma grande obra. Mas seu tio precisa se preocupar com Angústia, do Graciliano Ramos, que está nos grandes vestibulares das estaduais paulistas. A gente precisa mexer com isso. Há um intimismo muito grande em Angústia, do Graciliano Ramos. E vamos trazer, né, os costumes locais através do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que é o exemplo que deram aqui. Então nós vamos ter, na vertente social e na vertente intimista, esses principais temas. A seca, o memorialismo, a opressão social, o intimismo e as histórias regionais. Vamos ver isso com calma, né, pequeninos? Vamos ver com calma cada um desses autores. Óbvio que a próxima que vai chegar aqui para nós vai ser a análise da obra do Graciliano Ramos. Mas daqui a pouquinho. Por enquanto, tá bom. Um beijo para vocês.